A fragilidade da nossa vida é o que eu quero falar nessa noite. Tiago, capítulo 4, se os irmãos puderem se colocar de pé, gostaria de ler esse texto, do versículo 13 até o versículo de número 15. Vou falar sobre um pouco sobre quanto a nossa vida é frágil. Tiago 4, versículo 13 até o versículo de número 15, e o texto diz assim: Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela liberdade que nós temos de pregar a palavra do Senhor. Quero pedir que o Senhor possa nos ajudar neste texto, que o Senhor possa nos ajudar a ver o quanto nós somos frágeis e o quanto nós precisamos confiar ainda mais no Senhor. Pai, se houver alguém nessa noite que não tem Cristo, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, incomodar o coração, para que haja salvação, entrega de vida, arrependimento e salvação no nosso meio nessa noite. Fala aos nossos corações e nos ajude, nós que temos Cristo, que nós possamos ver o quanto nós precisamos nos aproximar do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bem. Nós temos aqui no livro de Tiago, um livro bem prático, e um livro que nos faz pensar sobre diversas questões da nossa vida cristã. O livro de Tiago é um livro muito prático. Mas aqui em especial, nestes 3 versículos que nós lemos, Tiago ele nos faz pensar sobre a fragilidade das nossas vidas. Ele nos mostra o quanto nós somos frágeis, o quanto a nossa vida é frágil. E Tiago aqui, ele compara a nossa vida a um vapor que surge por alguns instantes e logo se dissipa pelos ares e assim some. Parece até exagero comparar as nossas vidas com um vapor. Mas, meus amados, quando nós paramos de pensar nas nossas vidas, nós podemos perceber o quanto a nossa vida é realmente frágil e o quanto ela passa rápido e nós nem percebemos. Perder a vida pode acontecer em alguns segundos, ou vou até exagerar um pouco mais, pode acontecer em milésimos de segundos, o quanto a nossa vida é frágil. Um mero deslize e nós podemos morrer rapidamente. A morte é algo extremamente democrático. Ela não escolhe idade, ela não escolhe sexo, não escolhe cor, ela não escolhe classe social. Então ela é capaz de dissipar deste mundo qualquer pessoa em instantes. Por exemplo, ela conseguiu acabar com um time inteiro de futebol, o time da Chapecoense, em dezembro do ano passado, a poucos quilômetros do aeroporto para onde eles estavam indo. A morte não considerou que aquele time estava disputando uma competição importante. A morte não se preocupou se tinha família, se aquelas pessoas tinham família, se tinham compromissos, se aquelas pessoas tinham sonhos. E o mesmo aconteceu nessa semana com o Teori Zavascki, em um voo também, chegando perto de Paraty, a menos de 2 quilômetros da cabeceira da pista, o avião caiu no mar e, em instantes, o Teori Zavascki perdeu a sua vida. Neste mês, um renomado arquiteto foi fazer uma selfie em uma região montanhosa, se descuidou, caiu de um despenhadeiro e morreu instantaneamente. Mas quando a morte não chega de forma instantânea e rápida, ela chega no final das nossas vidas. Muitas vezes a pessoa vive correndo, ela estuda, ela se casa, ela trabalha, ela tem os filhos, tem a profissão. De repente ela está já casando os seus filhos, já logo vem os netos, se tornam avô ou avó. Aí vem a aposentadoria e logo vem o balanço da vida. E apesar de tantos anos vividos, a pessoa percebe que a vida passou muito rápido, percebe que as forças estão acabando, e no final ela sente que, apesar de tantos anos vividos, não aproveitou o suficiente e não fez tudo o que gostaria de ter feito. A forma, meus amados, não importa.
o tempo também não. É importante nós lembrarmos que a nossa vida passa de forma muito rápida e perdê-la é algo muito fácil, muito mais do que às vezes nós conseguimos imaginar. Talvez por não estarmos, não nos atentarmos para isso e nos sentirmos seguros muitas vezes no nosso dia a dia, é o que Tiago então faz, ele nos alerta no versículo 13 sobre os planos que nós fazemos para as nossas vidas. Ele diz no versículo 13, ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Então é com extrema facilidade que nós muitas vezes nós fazemos os nossos planos. Nós colocamos riquezas de detalhes naquilo que nós queremos, naquilo que nós planejamos. Nós pensamos no amanhã de forma tão intensa que muitas vezes nós esquecemos do dia de hoje, do presente. Na quarta-feira que passou, eu disse que muitos pais já estão planejando a faculdade dos filhos, com os filhos ainda no carrinho, nem mesmo andando estão, e os pais já estão pensando lá na frente, na faculdade que os filhos irão fazer. Muitos jovens estão traçando as suas carreiras profissionais sem mesmo chegar próximo da faculdade. E de tanto nós planejarmos o futuro, nós cometemos 2 erros. Primeiro, o de descuidar do presente e o segundo, de deixar Deus de fora dos nossos planos e não consultá-lo para saber a sua opinião sobre aquilo que estamos planejando. Meus amados, o fato de nós pensarmos demais no futuro e não cuidarmos agora no presente, tem feito com que muitas pessoas percam a vida e só se desperte disso, que perdeu muito tempo quando já é tarde demais. E isso faz com que os relacionamentos de hoje em dia também sejam afetados. Hoje os pais estão distantes dos filhos, tão preocupados com o futuro que se desliga dos filhos no presente. Os filhos estão desconectados dos pais, estão conectados em tantas coisas que se desconectam dos pais. Marido e mulher estão tornando-se estranhos uns para os outros. Pais distantes dos filhos, filhos distantes dos pais, pessoas sem convívio pessoal, social, focadas apenas no futuro, se desligando do presente. E como crentes, nós também podemos correr esse risco. O nosso ritmo de vida, hoje em dia, e a pressão que nós sofremos de todos os lados para conseguir tudo aquilo que nós desejamos e queremos, façam que nós venhamos a pensar no futuro e nós corremos o risco de desligar a nossa mente agora do presente. Também muitos pais crentes estão focando no futuro dos filhos e deixando de pensar no presente, o que é importante. Sem pensar num relacionamento conjugal saudável com o cônjuge e uma convivência íntima e emocional entre o casal. Os jovens estão focando as suas vidas apenas no curso que deseja fazer, deixando de lado os planos emocionais, deixando de formar as suas famílias e formando depois de uma época que se já esgotaram os recursos, que já não tem mais tanta energia e não tem mais tantas condições de ter, assim, um relacionamento saudável. Junto com isso, Tiago também nos alerta no versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. E agora no versículo 15, Tiago nos mostra algo que muitas vezes nós estamos deixando de fora dos nossos planos. Ele diz, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Meus amados, na agitação do nosso dia a dia, como crentes, nós podemos incorrer no risco de tirarmos os nossos olhos de um vocabulário importante, de uma expressão importante, se o Senhor quiser, se Deus assim permitir. Quando eu me casei com a Elines, nós tínhamos em nossos planos ter pelo menos algo próximo a 5 filhos. Algo que parece bom aos olhos de Deus, porque Ele nos criou para isso também, mas, com toda sinceridade, eu não me lembro de, ao planejar isso, dizer para Deus se Ele quisesse. No final, Deus nos deu um que nós achamos que está de bom tamanho. Deus nos abençoou com um filho. Não quer dizer que foi só porque nós esquecemos de colocar diante de Deus se Ele quisesse,
Mas o fato é que de tudo que acontece nas nossas vidas, nós temos que lembrar que diante dos nossos planos, eles só darão certo se nós tivermos o aval de Deus para aquilo que nós necessitamos e para aquilo que nós desejamos. Quando fazemos os nossos planos, precisamos verificar se Deus então está dando o aval para que nós possamos executar aquilo que nós planejamos. E mesmo que Deus nos dê o aval, nós precisamos lembrar, meus amados, que o futuro só chegará se Deus assim permitir. Por isso, precisamos sim planejar, ter os nossos sonhos, mas precisamos ter o cuidado de, no presente, nos lembrarmos que nós precisamos da ajuda de Deus para chegarmos, então, até o futuro. E pode ser também que Deus nem nos permita a chegar no futuro. Por isso eu gostaria de, nesta mensagem, falar sobre 3 fatos sobre a vida, importantes, fatos concretos, mas que, com a preocupação com o futuro, nós podemos nos esquecer desses detalhes e não nos atentarmos para a fragilidade da nossa vida. Então, em primeiro lugar, no versículo 14, nós podemos ver a dúvida da vida. Tiago disse: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. E ele pergunta: por que é a vossa vida? Parece simples essa pergunta. O que é a vossa vida? Será que nós conseguiríamos responder o que é a nossa vida? Saiba que os cientistas, eles tentam explicar vida séculos e séculos sem nenhum sucesso. Todo cientista morre frustrado porque eles conseguem descobrir tudo, menos o mistério da vida. Não tem como explicar. De tudo que nós temos, depois da salvação, o que nós mais temos de precioso é a nossa vida. Porque sem a vida, nós não conseguimos concretizar absolutamente nada que nós temos aqui para fazer neste mundo. Se perdermos a nossa vida, todos os nossos planos e até planos de outras pessoas vão por água abaixo. Não tem como executar sem a nossa vida. Só que a nossa vida é frágil e fácil de ser ceifada, como eu disse. E há mais elementos contra a nossa vida, para nos mantermos vivos, do que a favor da nossa vida. E ceifar a nossa vida é algo mais fácil do que mantê-la. Desde que nós somos constituídos no ventre da nossa mãe, até o próprio organismo da mãe tenta ceifar a vida até o último instante do parto. Então, nós somos atacados, a nossa vida é atacada o tempo todo. E isso foi o que aconteceu com Elines. Por isso que ela teve 4 abortos, o próprio organismo expulsou os fetos. Para que conseguíssemos então, ter o Zander filho, foi necessário Elines tomar injeção por 8 meses seguidos, e até 24 horas antes do parto. No último ultrassom, que nós fizemos pouco antes do parto, já deu que uma das artérias uterinas já não estava levando circulação suficiente para o bebê. Resultado, como já previsto desde o início da gravidez, o médico resolveu fazer o parto com 38 semanas para que o bebê não corresse nenhum risco. Mas, mesmo quando nascemos, nós corremos riscos diários. Vírus, bactérias, fungos, vendavais, tempestades, enchentes, acidentes, até mesmo acidentes domésticos. O irmão Wesley, nessa manhã, não sei se é avô, mas ele disse que alguém da família dele ficou acamado, perto da morte. As pessoas não acreditavam que ele iria escapar, mas ele venceu a enfermidade e veio a morrer um tempo depois, trocando uma simples lâmpada. Sofreu um acidente trocando a lâmpada e morreu. Dá para ver, então, o quanto a nossa vida é frágil, e uma vez ceifada, a nossa vida não pode ser recuperada. Então, nós precisamos lembrar sempre disso, o quanto nós somos frágeis, e aproveitar cada instante das nossas vidas, a nossa frágil vida, com um único propósito: glorificar ao nosso Deus com as nossas vidas. Meus amados, o casamento que nós temos deveria glorificar a Deus. Os filhos deveriam glorificar a Deus. Os nossos bens deveriam glorificar a Deus. O nosso trabalho deveria glorificar a Deus. Os nossos estudos deveriam glorificar a Deus.
Porque o tempo que nós temos neste mundo é totalmente incerto. E nós precisamos, então, aproveitar cada segundo que nós temos nesta vida, estarmos dentro da vontade de Deus e glorificá-lo. Veja o que diz Provérbios 21:12. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. E eu pergunto, será que Deus está dando aval para que nós possamos, então, concretizar os nossos planos? Será que Deus está dando aval para que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Apesar de nos sentirmos seguros muitas vezes, Deus nos alerta que as nossas vidas são frágeis e não é tão forte quanto nós pensamos muitas vezes. Diante dos planos para os seus filhos, meus amados, vocês têm colocado, então, no presente, o seu filho diante de Deus, para que amanhã, então, chegue e ele possa realmente concretizar todos os planos que você tem para ele. Nos seus planos para os seus filhos, você está incluindo hoje uma vida com Deus, agora no presente? Casais em seus planos para o futuro, vocês estão incluindo hoje, no presente, um relacionamento saudavelmente bíblico, para que possa alcançar no futuro o que vocês estão planejando hoje, juntos? Jovens em seus planos seculares, para o seu futuro, para a sua carreira profissional, vocês estão lembrando de colocar hoje, no presente, Deus em primeiro lugar? A palavra de Deus pergunta o que é a vossa vida. E nós temos que nos lembrar, então, desta fragilidade. Nós temos lembrado disso? O quanto nós somos frágeis? Certo casal planejou construir a casa dos sonhos. Compraram um lote, começaram a construção. E quando a construção estava prestes a acabar, nos detalhes finais, a esposa foi acometida de uma enfermidade e morreu, sem mesmo desfrutar da casa que havia construído. Nos seus planos para o futuro, você tem se lembrado que no presente você precisa do aval de Deus para que possa executá-los? Tiago nos mostra aqui este fato no versículo 14. Ele nos mostra a dúvida da vida diante da fragilidade da vida. E em segundo lugar, aqui em Tiago capítulo 4, versículo 14, nós podemos ver a brevidade da vida. Versículo 14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco. Nossa vida não somente é frágil, mas também é uma vida breve. Como os anos passam e muitas vezes nas nossas vidas ficam apenas as lembranças. Eu não sou muito bom de ficar lembrando das coisas antigas, eu lembro mais as coisas depois que eu me converti. Mas eu lembro quando eu aceitei a Cristo, 19 anos atrás, em um mês de janeiro. Eu me lembro da minha decisão, como foi feita. Eu me lembro dos primeiros dias em que eu frequentei a igreja, as primeiras transformações. Eu lembro do meu casamento, quando eu conheci a Elines, os primeiros meses juntos, a nossa primeira casa onde nós moramos. Eu lembro do carro que nós tínhamos. Agora nossas atenções estão voltadas para o nosso filho, de pouco mais de um mês. Mas eu me lembro quando a Elines descobriu que estava grávida. E de repente passaram-se 9 meses. E num piscar de olhos estava eu ali, na sala de cirurgia, no centro cirúrgico, vendo a minha esposa cortada, coisa que eu nunca imaginei, e vendo o meu filho nascer. Daqui a pouco ficará apenas a lembrança do meu filho no colo, amamentando, as trocas de fraldas e as noites mal dormidas. Meus amados, e assim a vida passa. E mesmo que chegue aos 86 anos, como o Silvio Santos chegou, eu creio que mesmo assim, ele tem o sentimento de que foi rápido demais e que ele poderia ter feito muito mais, apesar de ter feito muito. Veja o que o salmista diz no Salmo 90, versículo 9. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se contam. Logo, muito em breve, nós estaremos no leito de morte, olhando para trás, parecendo que tudo que nós passamos foi um filme. Por ser tão breve, nós deveríamos então, meus amados, gastar a nossa energia, mais do nosso intelecto,
mais de nossos recursos financeiros e aplicá-los para servir a Deus hoje, no presente, enquanto nós temos tempo. Porque mesmo que nós venhamos a viver como Silvio Santos, 86 anos, nós não ficaremos eternamente neste mundo, nós vamos morrer. Salmo 90, versículo 10, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Passa. Tem uma música evangélica que eu detesto, ela é chatíssima, mas eu me lembro dela porque ela fica repetindo a mesma coisa, ela fica, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, de tão chata ela não sai da minha cabeça. E eu pergunto, casais, vai valer a pena a maneira como vocês estão vivendo dentro do seu lar? E eu pergunto então, marido, vai valer a pena chatear as esposas e deixá-la por qualquer causa, sozinha em casa? Esposas, vai valer a pena chatear o marido, ficar emburrado com ele porque ele não fez algum dos seus caprichos? Pais, eu pergunto, vai valer a pena o tipo de vida familiar que vocês estão dando exemplo e ensinando para os seus filhos? E filhos, vai valer a pena o tipo de vida familiar, o tratamento que vocês têm dado para os seus pais? E eu pergunto, jovens também, vai valer a pena colocar a faculdade na frente de Deus e da vida cristã? Crentes, vai valer a pena trocar a igreja pela cama no horário da EBD? Vai valer a pena abandonar a vida cristã no mundo tão conturbado e difícil como nós vivemos? Diante da brevidade da vida, meu amado, nós deveríamos aproveitar o máximo possível as oportunidades que nós temos para servir a Deus. Eu e Elines, nós nunca tiramos férias de verdade, de ficar quietos, descansando, cuidando das nossas coisas. Em dezembro nós planejamos ficar um mês parados, quando o Zander filho nasceu, ficar um mês cuidando dele e colocar as coisas em ordem diante de Deus. E eu pensei comigo mesmo, eu e Elines nós temos crédito, nós podemos parar, ficar um mês arrumando todas as coisas. Mesmo com o parto já se aproximando, com a data marcada, o pastor Everton me pediu para que eu pudesse, então, substituí-lo em Aparecida. Nós íamos começar as nossas férias no dia 18, já no domingo antes. E ele, então, pediu. E eu não sei falar, não. Eu quase pensei pela primeira vez da minha vida, Deus está de brincadeira. Elines, perto de dar à luz, a barriga enorme, um monte de coisa para arrumar. Como assim que Deus deixa eu ser chamado para substituir o pastor? E dessa vez, ele me chamou às vezes um culto, 2, mas era de sábado a domingo, detalhe, não tinha instrumentista, eu ia pregar, tocar, assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Graças a Deus, eu me lembrei do Salomão, ele foi uma grande bênção para mim. Mas, irmãos, quando eu, mesmo com tantos afazeres, quando nós chegamos ali, mesmo com tanta correria, mesmo com tanta coisa para fazer, como eu fui abençoado naqueles 2 dias e naqueles 3 cultos. E eu pude entender por que Deus não queria me dar, então, férias. Porque no lugar de abençoar, eu fui abençoado. E como foi muito bom estar naquele dia. Como é bom poder ser usado. Depois, nós ficamos sabendo das programações do Templo Batista Maranata, em janeiro, a viagem do pastor Fabiano, e ele também me mandou algumas as programações, eu fiquei tranquilo. Vou pregar apenas no dia 18, então vou descansar. Mas toda a programação do dia 8 e do dia 22 deu errado. E o pastor Rômulo, de repente, ele nos exortou, mesmo sem querer, e ele falou que no passado não era assim. Não tinha esse negócio de criança ficar um mês em casa, que os crentes iam para a igreja, e se estivesse amamentando, que não tinha problema nenhum. E eu pensei, o que eu estou fazendo? Que vantagem eu tenho? Já estava ficando chato ficar em casa. E nós voltamos então, no dia 8, pudemos apresentar o Zander Filho. Meus amados, como nós teríamos perdido de ficar em casa, apesar de ter crédito. Mas não valeria a pena. Nós perderíamos esses finais de semana, as quartas-feiras, e jamais iríamos recuperar tudo isso. Então, diante da brevidade da vida, nós temos que aproveitar todas as oportunidades que nós temos de estar na casa de Deus.
Pastor Marcelo, ele sempre dizia na igreja, ele tinha ouvido de outra pessoa, jamais na história do mundo vai haver novamente o dia 22 de janeiro de 2017. Nunca mais. E quem perde a oportunidade de servir a Deus, jamais recupera essa oportunidade. Sem contar também do bom exemplo da Débora e do Felipe, que assim como nós, com um filho recém-nascido, estava firme na casa do Senhor e servindo a Deus. Então não vale a pena, meus irmãos, descansar neste mundo, porque a nossa vida é muito breve e o lugar de nós descansarmos é lá no céu. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos trabalho, e o trabalho é glorificar a Deus. Cada falta de um crente à igreja, um dia vai fazer falta em determinado momento da vida. E eu repito, cada falta de um crente à igreja, um dia vai fazer falta em um determinado tempo da sua vida. E vai haver arrependimento. Nós vimos a dúvida da vida, a brevidade da vida, e em terceiro lugar nós podemos ver aqui no texto a certeza da vida. Tiago 4, versículo 14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um tempo e depois se desvanece. Algo que é extremamente difícil, eu não sei se alguém já conseguiu isso. Algo extremamente difícil é preparar-se para a própria morte. Eu acho que ninguém consegue fazer isso. Não, eu vou preparar para mim morrer. Eu acho muito difícil. Mas, pelo menos, a consciência de que ela vai acabar um dia, nós temos que ter. E porque essa é a única certeza que nós temos nesta vida. Irmãos, eu acompanho política desde novo. Mesmo quando eu era menino, eu acompanhava a política. Eu jamais imaginei algum dia que Luiz Inácio Lula da vida pudesse ser presidente, pior, 2 vezes seguidas. O mundo inteiro jamais imaginou que alguém como Donald Trump poderia ser eleito presidente dos Estados Unidos. Jamais passou pela cabeça do povo japonês que um dia eles seriam atingidos por um tsunami. Os jogadores da Chapecoense, como já foi mencionado, eles não tinham planos para que aquele avião caísse. Aliás, quando você entra no avião, você tem 50% de chance de chegar inteiro e 50% de chance de chegar destruído. Pode acontecer. Mas, meu amado, falando da vida, eu posso te afirmar 100% de certeza, sem nenhuma chance de erro, sem nenhuma margem de erro, um dia a nossa vida vai acabar. A questão é quando e como, mas ela vai acabar. Vale então a pena passar a vida inteira correndo atrás deste mundo sem servir a Deus? Vale a pena então se matar por causa da casa própria e não ter tempo para Deus? Vale a pena então gastar as energias, as forças mentais para obter os bens deste mundo e não aplicá-los na obra de Deus? Vale a pena? Vale a pena gastar anos e anos estudando, abrindo mão da vida pessoal, para não usar isso para que Deus seja honrado e glorificado? Será que vale a pena? Irmãos, nós só temos uma única vida. E a palavra de Deus ela é bem clara. E ela mostra, não existe reencarnação. Não existe purgatório. Segunda chance de vida é apenas uma única vida que Deus nos deu e apenas uma única vez. Ela é uma só, além de ser única, ela é muito frágil, como nós vimos. Basta apenas alguns segundos e ela pode ser ceifada. Ela é muito breve. Eu mencionei que o Silvio Santos está com 86 anos e acaba sendo pouco. Mas muitos de nós podemos viver menos do que isso. E a única certeza que nós temos então sobre a vida, 100% de certeza, é que um dia a nossa vida terá um fim. E diante da fragilidade da vida, eu pergunto, como você tem conduzido a sua vida? Como você tem aproveitado a sua vida? Como você tem aproveitado a sua frágil e breve música? Como diz a música, será que vai valer a pena? Diante dos seus planos, o que você tem colocado? Está no seu esboço de vida honrar, glorificar a Deus?
Está no seu esboço de vida pensar que Deus precisa dar o aval para tudo aquilo que você vai fazer? E se você está presente aqui nessa noite e não tem Cristo como Salvador, não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não tem certeza do que acontecerá com você após essa vida, o que você tem feito também vale a pena? A palavra de Deus nos mostra que nós nascemos com o pecado, afastados de Deus por causa do pecado presente nas nossas vidas. E a mesma palavra de Deus fala que o pecado nos afasta de Deus e nos faz viver neste mundo longe de Deus, correndo de Deus. E por causa disso, a palavra de Deus nos mostra também que sem Cristo, o inferno que foi preparado para Satanás e seus anjos, também está preparado para quem não aceitou a Cristo em vida. Mas a mesma Bíblia fala também que Jesus Cristo amou cada um dos pecadores deste mundo e foi para a cruz do Calvário e derramou o seu sangue e nos deu o presente da salvação, uma vez que Cristo foi colocado na cruz do Calvário. E agora, com a salvação presenteada, a palavra de Deus mostra que a única coisa que nós precisamos fazer é receber o presente que Deus preparou. A salvação é de graça, Deus não cobra absolutamente nada, foi paga pelo sangue de Jesus Cristo, é um presente, mas a única coisa que a pessoa precisa fazer é receber o presente. Quando eu estou evangelizando, eu sempre digo para a pessoa, eu digo para ela, vamos supor que eu vou te dar essa Bíblia. Eu coloco e digo, você ganhou a Bíblia. Não precisa fazer nada, você ganhou. Mas se você vai embora e deixa a Bíblia aqui, você ganhou o presente, mas vai usar, vai usufruir? E obviamente a pessoa responde não. Mas eu pergunto, se você então pegar o presente, abraçar o presente, levar com você, você ganhou e vai usar o presente que Deus te deu. E é assim com Jesus Cristo. O presente foi dado, mas é preciso então recebê-lo, abraçá-lo, abrir o coração e entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Se você não tem Cristo, vale a pena o que você tem feito? Será que Cristo não pode mudar a sua vida, salvar a sua alma e te dar uma vida diferente? Meus irmãos, a nossa vida, como nós vimos, vai findar. E essa é a certeza que nós temos. Mas, como eu disse, eu quero repetir para finalizar, nós deveríamos aproveitar cada segundo das nossas vidas, cada suspiro que Deus nos dá, para que possamos honrá-lo e glorificá-lo. Gostaria que você pensasse, então, como você tem feito, o que você tem feito com a sua vida, o que você tem feito com os segundos de vida que Deus tem te dado. Tem honrado, glorificado a Deus? Deus está nos seus planos no futuro? No futuro, será que você chega lá? Você tem tirado os seus olhos do presente? Gostaria que os irmãos pensassem. Nós vamos orar? O irmão Wesley pode vir.